Sessão ordinária do dia 7 de maio de 2019. Como de praxe, antes de darmos início aos trabalhos dessa casa, será feita a leitura de um trecho bíblico. E hoje fará a leitura o vereador Edson Augusto Dalmolin, do Progressistas. A palavra é o princípio de qualquer obra, e antes de agir é preciso refletir. A raiz dos pensamentos é a mente, e ela produz 4 ramos: bem e mal, vida e morte. Mas os 4 são dominados pela língua. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloco em discussão a ata número 1988 de 2019, da sessão ordinária do dia 30 de abril de 2019. Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação a ata 1988 de 2019. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Nesse momento, interrompo a sessão ordinária do dia 7 de maio para que os diretores da Universidade Federal de Santa Maria possam fazer um esclarecimento sobre as consequências da retenção de custos no orçamento da educação a nível municipal, estadual e a nível de Brasil. Está interrompida a sessão. Convido o senhor José Alberto Panosso, prefeito municipal, para que faça parte da mesa. Convido também Vossa Magnificência, senhor reitor Paulo Afonso Burman, para que faça parte da mesa. Convido também Vossa Excelência, senhor diretor Arci Dirceu, para que faça parte da mesa, diretor da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Inicialmente, quero agradecer a disponibilidade do reitor, do diretor, do prefeito municipal, também cumprimentar a imprensa aqui que se faz presente, escrita, falada e televisionada, que leva as informações a todos os cantos do nosso município e a região. Cumprimentar também, de uma forma especial, os estudantes que se fazem aqui presentes, os professores de cursos da UFSM, também professores e coordenadores de curso aqui da Universidade URI, cumprimentar o diretor Carlos Trombeta, do Instituto Federal Farroupilha, vejo aqui também ex-vereador Lauro Chieli e demais autoridades aqui presentes. Agradecendo com certeza, a gente sabe da importância da UFSM aqui em Frederico Westphalen, e vamos abrir esse espaço para que tenhamos um esclarecimento à nossa comunidade, a nossos estudantes, às pessoas que frequentam a universidade e que com certeza também dependem direta ou indiretamente. Nesse momento, então, passo a palavra ao senhor Arci para que faça o pronunciamento na tribuna. Pode ir lá. Uhum. Bom dia. Boa noite a todos e todas. Cumprimento e quero parabenizar o espaço cedido pela Câmara de Vereadores, né, o espaço para a UFSM, para a gente debater um pouco esse momento que nós estamos passando pelas universidades federais, institutos federais.
Quero cumprimentar a todos os servidores da Universidade Federal de Santa Maria, professores, técnicos, os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que estão aqui presentes, toda a comunidade aqui presente, que está nos ouvindo pelas rádios, pelas mídias, que nós estamos trazendo um pouco de informações sobre a Universidade Federal de Santa Maria. Quero agradecer a presença do prefeito Panosso, do nosso magnífico reitor Paulo Afonso Burma, pela sua presença em estar aqui junto para defender nesse momento a nossa Universidade Federal de Santa Maria. A UFSM, aqui em Frederico Westphalen, o campus da UFSM tem 13 anos apenas, mas a UFSM tem uma história muito maior aqui. Para quem conhece a história, a URI começou com a UFSM. E o Instituto Federal Farroupilha, que está o nosso diretor, Carlos Trombetta, também iniciou como Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, que era da UFSM e se tornou o Instituto Federal Farroupilha. Então, a UFSM tem, ao longo dos anos, uma grande história aqui em Frederico Westphalen e na região de Frederico Westphalen. Eu vou falar um pouco só da UFSM aqui do campus, aqui em Frederico Westphalen, que eu acho que estou nesse momento como diretor. Nós temos 1.100 alunos atualmente. Esses 1.100 alunos, 84% é do noroeste do estado e 60% é da região da Anzope. Então, mostra também como que a universidade se inseriu aqui em Frederico Westphalen nesses 13 anos. Dos 1.200 alunos formados, mais ou menos se mantém essa média, 80 e poucos por cento da região do Noroeste e 60% aqui da região da Anzope. Então, a universidade, nesses 13 anos, que ainda continua como campus Frederico Westphalen, trouxe um bom crescimento em relação à educação aqui para a região de Frederico Westphalen. Um dado que foi um colega que passou, dos egressos da agronomia, 55% ainda permanecem formados, permanecem trabalhando aqui na região do Rio Grande do Sul, e sendo 25% na região de Frederico Westphalen. Então, mostra como que a universidade se inseriu ao longo desses anos, que são apenas 13 anos que estamos completando, na região de Frederico Westphalen. Desde que a gente chegou aqui, que ajudou a formar a nossa co-irmã URI, ajudou a formar o Colégio Agrícola Frederico Westphalen, depois que transformou o Instituto Federal Farroupilha, sempre tivemos, a comunidade sempre esteve junto com nós, sempre junto, sempre abraçando. Nos 13 anos, eu faço também 13 anos de UFSM aqui em Frederico Westphalen, a comunidade sempre nos abraçou, né? Entidades, prefeitura, Câmara de Vereadores, sempre estavam nos apoiando para a gente conseguir fazer a implantação do campus e também o crescimento dos 6 cursos que nós temos hoje e dos 2 cursos de pós-graduação que temos hoje em atuação aqui em Frederico Westphalen. Então, nesse momento delicado, esperamos, né, que a comunidade nossa que está presente, dos docentes, técnicos, alunos, esperamos que essa comunidade de Frederico e região continue nos abraçando. Estamos com bastante dificuldade, principalmente dessa notícia de corte de 30%, que vai ter impacto no nosso crescimento aqui em Frederico Westphalen. Então, agradeço esse espaço, agradeço a presença de todos aqui e passo a palavra para o nosso reitor, professor Paulo Afonso Burma, que vai trazer outras informações em relação a esse corte de 30% que vai impactar não só em Frederico Westphalen, como em toda a universidade e em todas as instituições federais do país. Obrigado e boa noite. Obrigado pelas palavras, diretor. E nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo prefeito municipal, José Alberto Panosso. Olha, é com muita satisfação e alegria a gente poder ver essa casa cheia, lotada, por uma causa tão importante, tão nobre, de uma discussão que está sendo discutido, um assunto tão importante a nível de Brasil. Mas antes eu quero aqui cumprimentar o nosso querido presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Júnior Panosso. Em nome dele, se me permite, saudar todos os meus queridos amigos, vereadores, vereadora, saudar o nosso amigo Arci, diretor do campus de Frederico Westphalen, da UFSM, e também o nosso querido amigo Burmo, reitor da nossa universidade, grande amigo do prefeito Panosso. Nós temos uma amizade de há longo tempo,
já discutimos muitas questões envolvendo a nossa comunidade regional. Fui na posse dele na reitoria em Santa Maria, e nós precisamos ter esse entrelaçamento entre administrações públicas, prefeituras, com as universidades. Não posso deixar aqui de saudar também todos os nossos diretores, em nome da diretora Silvia, a nossa querida Universidade URI, meu querido reitor Burmo. A URI tem um papel importante na nossa comunidade regional. Ela ajuda no crescimento e desenvolvimento dessa região, a exemplo da nossa Universidade da UFCM. São duas universidades que têm presença, que têm marca, que estão envolvidas dentro da comunidade. Elas formam uma família única. E essa família única é justamente para nós trabalharmos estritamente no desenvolvimento, no crescimento, em todas as áreas. Não só no econômico, no financeiro e no educacional, mas na área social, que tem um importante papel. E quantos estagiários nós temos da UFCM lá, meu reitor Burmo? Quantos professores eu conversei de cara a cara, olhando no olho a olho, buscando informações, buscando conselhos. Isso é importante dentro da nossa comunidade. Por isso que eu quero dizer aqui, quero saudar todos os diretores de todas as universidades, nossos professores, nossas professoras, aos nossos alunos que têm um papel importante, a imprensa que tem um papel importante de levar as informações positivas aqui da nossa região, e é por isso que eu peço encarecidamente e rezo e faço as minhas orações, sempre orando também para o governo federal, para que olhe com muito carinho, com muita atenção, as nossas queridas universidades. Não façam o corte, deixem elas trabalhar. Elas ajudam no crescimento e desenvolvimento das comunidades. Elas formam essa corrente, essa simbiose, como diz a minha querida amiga, a professora, agora há pouco, essa simbiose da família, entre universidades, entre professores, entre famílias, entre comunidade, entre a sociedade. Isso é importante. Então, eu acredito muito que o governo vai repensar essa questão. Ele vai repensar, porque nós precisamos alavancar ainda mais. Se nós quisermos um Brasil para frente, um Brasil economicamente satisfeito, com todas as famílias progredindo, nós precisamos estar, em primeiro lugar, envolvidas dentro da universidade, com a educação, as universidades levando a educação, porque só nós vamos formar reitor e médicos, professores, se nós tivermos as universidades. E é por isso que não pode parar isso. Para finalizar, contem com o prefeito Panosso, contem com a nossa equipe de governo, com nossos secretários, com o nosso vice-prefeito. Nós vamos fazer a nossa parte, sim, como cidadão que queremos, que não queremos esse corte desse orçamento que vai prejudicar muitos estudantes, muitos professores e muitos municípios desse país, e muitos habitantes desse Brasil. Nós não queremos isso. Então, contem conosco, nós vamos fazer a nossa parte política. Nós vamos ir para a Câmara dos Deputados, nós vamos ir para o Senado, nós vamos envolver, com certeza, as lideranças aqui da região, e nós vamos ter presença e marca aqui a nível de Brasil, para mostrar para esse Rio Grande, mostrar para o Brasil, que aqui existe uma comunidade organizada e que quer o bem desse país. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos nós. Nesse momento, então, passo a palavra ao senhor reitor Paulo Burman. Boa noite, senhoras e senhores. Eu saudar de imediato aqui o nosso prefeito Panosso, presidente da Câmara de Vereadores, o Inácio Panosso Júnior, Panossinho, se assim me permite chamá-lo,
Quero igualmente saudar a URI por estar aqui nos acolhendo num espaço tão especial. Nossa co-irmã, Universidade Regional Integrada. Saudar a direção da URI, aos professores, às professoras, aos estudantes que estão aqui junto conosco nessa noite. Ao colega Carlos Trombetta, diretor do Instituto Federal Farroupilha, co-irmão, parceiro da universidade igualmente. Ao diretor do campus de Frederico Westphalen, o professor Arci. A OAB, que está presente aqui com o seu presidente Pablo Ocunem, a ACI com o Rogério Vargas, a todos os vereadores e a vereadora que nos recebem, nos acolhem de uma forma tão especial, num momento igualmente especial. Quero saudar também aos nossos professores, os nossos técnicos administrativos, os nossos estudantes, a comunidade frederiquense que aqui está, atenta a tudo o que acontece no entorno social, econômico e político da região, e particularmente a tudo o que acontece no entorno da Universidade Federal de Santa Maria, no seu campus de Frederico Westphalen. Senhoras e senhores, acompanharam desde o início da criação desse campus as dificuldades que foram enfrentadas naquele longínquo ano de criação do campus da UFSM em Frederico Westphalen. Acompanharam a história do nosso colégio politécnico, semente do campus da UFSM aqui, nosso colégio técnico agrícola de Frederico Westphalen. Na figura, se me permite citar, o professor Lauro Chieli, que foi um dos líderes do movimento de criação do campus da nossa universidade aqui. Saudar a imprensa, que tem sido especialmente atenta e cuidadosa no trato dos assuntos que envolvem a universidade, permanentemente buscando informações e permanentemente divulgando informações para tranquilizar ou para mobilizar a nossa comunidade. Esse é um momento de mobilização. Esse é um momento em que nós todos, que não estamos vivendo um drama, vamos deixar isso muito claro, não é fácil enfrentar essa situação orçamentária pela qual nós estamos passando, mas os gestores foram feitos para isso. Assumiram as posições de gestão para responder, inclusive em meio às crises. E nós, com o apoio da nossa comunidade, com o apoio da sociedade que enxerga na universidade um sustentáculo imprescindível para qualquer perspectiva de projeto de desenvolvimento econômico e social da região, para um projeto de desenvolvimento econômico e social de país, considera a instituição universidade como imprescindível. Assim foi com a URI, quando aqui se estabeleceu, assim continua sendo com a URI, assim continua sendo com o Colégio Agrícola, com o Instituto Federal Farroupilha, com a Universidade Federal de Santa Maria, com tantas outras instituições de educação que nós temos aqui, públicas ou privadas, cumprindo o seu papel de formação de profissionais qualificados, de criação de oportunidades para milhares de jovens que veem na educação a sua expectativa de futuro. Milhares de jovens que representam o primeiro membro da família numa universidade. O primeiro membro da família tendo acesso às vagas de um instituto federal da qualidade que é o Instituto Federal Farroupilha. Então, esse é o momento, senhoras e senhores, de unidade, de compartilhamento das expectativas e de construção de uma linha de defesa da educação como estratégia de desenvolvimento nacional. Não se pode falar em soberania nacional sem ter a educação, a ciência e a tecnologia fazendo frente a esse processo. Esse momento em que nós estamos em sequência, porque
Porque digo em sequência, desde 2014, quando assumimos a gestão da Universidade Federal de Santa Maria, por delegação da maioria das pessoas que aqui estão, já experimentamos cortes no orçamento e, portanto, isso não é novidade. E, portanto, isso não é uma característica deste partido, desta ideologia, daquele outro. A universidade não carrega a bandeira partidária. A universidade é o espaço das diferenças. E ela só se constrói e se fortalece exatamente porque ela dialoga com as diferenças. Nesta mesa, se me permitem me referir às senhoras e os senhores aqui, temos muitas diferenças que constroem o futuro do município, que constroem o futuro da região, pois a universidade também trabalha com as suas diferenças. Se trabalha com respeito às diferenças. Nós podemos discutir pontos de vista, discutir opiniões, discutir estratégias, ter opiniões diferentes sobre este ou sobre aquele, mas temos um caminho a seguir. A universidade tem um caminho a seguir. A universidade é o caminho que nos une. Vamos continuar tendo as nossas diferenças. O que nós não podemos e não temos o direito de fazer é a de aniquilar aqueles que pensam diferente de nós. O que nós não podemos fazer é destilar o ódio, como nós temos acompanhado nas redes sociais. Felizmente, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos visto são parcelas que fazem barulho, que precisam ser ouvidas, mas que não podem balizar a nossa conduta e o nosso comportamento e o nosso trabalho na direção de uma universidade melhor, na direção de um país melhor. Nós todos estamos envolvidos neste processo. E eu faço aqui um apelo a toda a nossa comunidade, com as suas diferenças, que caminhemos de braços dados para garantir o futuro da universidade, para garantir o futuro da educação, da ciência e da tecnologia no país. Não vamos esquecer que a universidade é responsável pela formação de milhares, de centenas de milhares de jovens pelo país afora. As universidades, o sistema universitário brasileiro, as universidades públicas, as universidades particulares, as faculdades. A universidade pública, pela sua característica, tem um pilar forte na pesquisa. E é responsável por mais de 95% da ciência produzida no país. Isso é um dado incontestável. Ah, mas a ciência é uma coisa tão distante. Não é. A ciência está no nosso dia a dia. Nós estamos aqui numa região onde o setor produtivo é forte. Não é? Propriedades da pequena à grande. Todas elas usam tecnologia produzida na universidade. Nós temos aqui professoras e professores da rede básica. Formados onde? Na universidade. Nós temos aqui advogados, médicos, dentistas, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros, enfermeiras, formados onde? Na universidade. Nós temos aqui projetos de extensão de relação das universidades ou da universidade com a sua comunidade. Parceria da universidade com a comunidade. A Universidade Federal de Santa Maria é uma das universidades mais empreendedoras do sul do Brasil. E olha que nós somos uma universidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, com todas as dificuldades logísticas e com todas as dificuldades de ser vista pelas nossas lideranças que atuam fortemente em Brasília. Isso não é choro nem reclamação, é uma constatação. Nós precisamos fazer muito mais
do que as universidades que estão nas capitais para sermos vistos. E nós estamos fazendo muito mais. Nós somos a 11ª universidade do país em produção de conhecimento, em produção de ciência, gente. Uma universidade com 58 anos é bebê diante do cenário nacional e internacional de universidades seculares e milenares. Nós somos a 15ª melhor universidade do sistema universitário brasileiro. Estamos entre as 300 universidades mais inclusivas do mundo. Nós estamos falando de milhares de universidades. Como acontece isso? Isso acontece em meio a uma crise que não é de hoje, e acontece exatamente por este engajamento que nós estamos vendo aqui, de estudantes, de professores, de técnicos e da comunidade, das nossas lideranças comprometidas com o futuro da universidade. É assim que a universidade acontece, é assim que ela se mostra, e precisa se mostrar muito mais. Nós cometemos algumas falhas, dentre elas, a falta de passar para a nossa comunidade uma informação adequada e visível. Que as pessoas olhem, olha, isso aqui é a universidade. Isso aqui é a nossa universidade que faz. E nós estamos falhando nisso. Mostrar ao nosso estudante, mostrar ao nosso servidor, veja, a dificuldade de comunicação é inclusive dentro da própria universidade. Então, esse é o momento, senhoras e senhores, de nós trabalharmos uma linha de defesa da universidade. Eu repito, nós passamos por um processo de contingenciamento desde 2014, portanto, isto não é novidade. Eu vou buscar aqui uma informação para não me alongar demais, que algumas coisas eu já falei sem olhar para aqui para a apresentação, porque nós, de fato, temos trabalhado com muita frequência esses dados e essas informações. Mas hoje nós somos uma universidade conceito 4 na avaliação geral do Ministério da Educação. Nós temos um projeto, um plano de metas que vai nos levar a conceito de excelência 5 até 2021. Todos os indicadores estão apontando para isso. Todos os indicadores, as etapas estão sendo vencidas cumprindo os desafios estabelecidos no nosso plano de gestão, no nosso plano de metas. E nós chegaremos a 2021 com o conceito 5, se nos permitirem. Esta é uma universidade com seus 4 campi, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, o campus sede em Santa Maria e o campus mais jovem em Cachoeira do Sul. Trabalhamos com um universo de 26 mil estudantes, 4.700 servidores, professores e técnico-administrativos. Destes 26 mil estudantes, 5 mil estão na pós-graduação, são 5 mil estudantes de pós-graduação, e 2.500 estudantes na educação básica, técnica e tecnológica, formando especialmente técnicos e tecnólogos para a imediata inserção no mercado de trabalho. Isto não é pouca coisa, se soma aos esforços dos diferentes institutos federais de formação de técnicos e tecnólogos. São 1.100, aqui em Frederico Westphalen, 1.100 estudantes na graduação e 50 estudantes na pós-graduação. 5 cursos de graduação e 2 de pós-graduação. Então, de fato, nós temos aqui uma comunidade bastante expressiva, representativa daquilo que é a Universidade Federal de Santa Maria, em Frederico Westphalen. Afora, os 50 técnicos administrativos de educação e 100 professores, aproximadamente, aqui em Frederico Westphalen. Então, de fato, emprestamos também uma contribuição importante, não apenas no aspecto orçamentário. Mas o que eu preciso colocar para as senhoras e para os senhores aqui, como informação, que talvez desmistifique muitas das falações que estão acontecendo por aí.
pela falta de informação, pela nossa falta de informar adequadamente. Não é nenhuma informação bombástica, não se preocupem. É que em 2014 nós tivemos um decreto, em novembro de 2014, que cortou o orçamento da universidade em 26,42%. Portanto, os cortes orçamentários não são de hoje. A diferença que existe entre o corte de hoje e o corte de 2014 é que o corte foi feito em cima de um orçamento anual muito mais robusto e, portanto, foi menos sentido. Mas foi um corte que nos preocupou muito na época e que nós manifestamos em vários espaços a nossa inconformidade. Em 2015, o corte foi de 22,11%. Em 2016, um pouco menos, mas já em cima de um orçamento menor, um corte de 12,5%. Em 2017, esse corte volta a subir para um patamar de 24%. Em 2019, o corte chega a 32%, em cima de uma lei orçamentária anual já enxuta. Ela já foi projetada ao final de 2018 para ser o mais enxuta possível. E aí, é isso que está nos surpreendendo hoje, nos pegando de surpresa de fato. O corte em cima de um orçamento já projetado para ser o mínimo para o funcionamento das universidades durante o ano de 2019. É isso que está nos surpreendendo. Por conta dessa surpresa, por conta da mobilização, por conta das opiniões que nós temos ouvido, por conta das manifestações da imprensa, nós temos uma ponta de otimismo de que esse orçamento, esse corte vai ser revertido. A expectativa que nós temos é essa, o apelo que nós estamos fazendo à nossa comunidade é que cerre fileiras conosco, que converse com as suas lideranças, com os seus deputados, com os seus senadores, com os seus prefeitos, e sensibilize-os para a total inadequação do corte estabelecido sobre o orçamento das universidades brasileiras nesse momento. Esse apelo nós fazemos e reiteramos, e vamos reiterar algumas vezes ainda na noite de hoje, porque é insustentável que a universidade continue a pleno funcionamento, já com toda a estrutura enxuta, como ela está, a partir do mês de setembro. Talvez a gente entre alguns dias em outubro, mas a partir do mês de setembro há uma clara perspectiva de que, se o corte não for revisto, não for reprogramado, as universidades, a Universidade Federal de Santa Maria vai ter seríssimas dificuldades de cumprir os seus compromissos com contratos, com prestadores de serviço, com fornecedores e com alguns programas de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão. A universidade não vai fechar as portas no dia 30 de setembro, tá? Não precisa nenhum estudante preparar sua mala para ir embora, mas as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Para isso nós temos que estar preparados. Para isso nós estamos nos antecipando a buscar uma sensibilização da nossa comunidade, em fazer essa linha de defesa, em sensibilizar as nossas lideranças para a importância da reversão desse corte. A imprensa inteira está falando nisso. Organizações do mundo todo estão falando nisso. Lideranças do país inteiro estão falando nisso. Não é possível que o bom senso não tome conta, não assuma uma posição de destaque na mesa de discussões sobre o orçamento público federal. Vivemos uma crise econômica sem dúvida nenhuma. Não há, no entanto, nenhum país no mundo que tenha saído de suas crises aniquilando com a educação, aniquilando com as universidades. Então é preciso que tenhamos claro isso. A universidade é uma estrutura de sustentação de qualquer perspectiva de projeto de desenvolvimento econômico e social para o país. Não sou eu que estou dizendo isso. A mais, a universidade não é esta caricatura que tentam colocar alguns sobre ela. Os nossos estudantes não constituem um bando de maconheiros, não andam pelados pelo campus.
Os nossos estudantes são jovens. E são jovens que enchem a universidade de energia. Desvios acontecem em todos os espaços da sociedade. Em todos os espaços da sociedade. E nós precisamos ter essa compreensão. Nós não vamos centrar fogo numa estrutura ou num grupo social por conta de algumas condutas inadequadas de algumas pessoas. Assim como nós não vamos centrar fogo nesse grupo que insiste em destilar ódio sobre a universidade. Essas pessoas precisam ser sensibilizadas, precisamos conversar com elas, informar, argumentar e trazê-las para a realidade, minha gente. É preciso que façamos isso. Todos nós, é o argumento, nós não estamos aqui para atacar ninguém. O que nós queremos é construir um futuro melhor para a universidade, para os nossos jovens, para os nossos concidadãos de Frederico Westphalen, do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Esse é o nosso grande desafio. E é assim que nós vamos proceder. A nossa estratégia é de defender a universidade. E essa defesa da universidade, eu tenho quase que absoluta certeza de que é o elemento que une a todas as nossas diferenças. Assim nós precisamos andar em frente. Os desvios de comportamento e de conduta têm meios para serem corrigidos. A universidade tem canais de denúncia e eles funcionam muito bem. A universidade tem uma ouvidoria que permite, inclusive, que as pessoas se manifestem anonimamente, se quiserem, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pauta. Nos deem a oportunidade de corrigir as coisas erradas que forem identificadas. Nos informem. E nós vamos atrás para corrigir, para buscar a solução, e é isso, e é assim que nós temos atuado. Não é assim que nós temos sensibilizado as pessoas de que a universidade é uma instituição séria, é responsável, é comprometida com os desafios e com as demandas da sociedade. Por quê? Porque a universidade não é feita para o seu reitor, ela não é feita para o seu diretor, não é feita para o seu professor, para o seu técnico. A universidade é feita para a sociedade. Ela é a dona da universidade. Ela é que determina os rumos que a universidade precisa assumir. E exatamente nesse espaço que nós vemos uma oportunidade para construir um futuro melhor, inclusive da universidade. Nós não estamos aqui posando os únicos certos do processo, tá? Temos os nossos defeitos, estamos sempre procurando corrigi-los e corrigindo, outros vão surgindo e nós vamos buscando as correções e os ajustes, assim como é o município, não é, prefeito? Sempre temos coisas a fazer e sempre teremos. Nós estamos evoluindo, a humanidade evolui, graças a Deus ela evolui. Porque nós conseguimos, em cima dessas dificuldades, criar alternativas que seriam e serão melhores do que aquelas que nós tínhamos há pouco tempo. Então o caminho é esse, é o caminho do entendimento, é o caminho da defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, como estratégia de desenvolvimento para o país, como oportunidade para esses jovens que aqui estão atentamente e preocupados acompanhando essa sessão. Eu sou muito grato à senhora vereadora, aos senhores vereadores, senhor prefeito e a todos vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre isso. Nós estamos falando aqui de um corte de 46 milhões de reais num orçamento previsto de 140. Isso é muito para que nós possamos absorver com naturalidade a capacidade de resiliência da universidade nesse período. Nesses 4, 5 anos de cortes, ela foi se esvaindo, foi acabando. E nós chegamos ao limite, mais do que o limite, quando foi aprovada a Lei Orçamentária Anual de 2019, e agora sim, né, por isso que vocês estão testemunhando todas essas preocupações, um corte em cima daquilo que já estava limitadíssimo. Então, o apelo nosso, minha gente, é esse, que nós façamos, de fato, uma linha de defesa da universidade
como um elemento, como um instrumento de soberania e de cidadania de cada um e de cada uma. Quantas famílias enxergam na universidade uma oportunidade para a formação de seus filhos? Quantas famílias, quantos produtores enxergam na universidade uma oportunidade de melhorar a sua produtividade e melhorar a qualidade do seu alimento, do alimento que ele produz, a partir de tecnologias criadas na universidade? Quantas famílias esperam ter melhores professores nas escolas, nas creches da educação básica? Então, de fato, isso é um papel que cabe à universidade e talvez ela não esteja cumprindo adequadamente, mas podem ter certeza, senhoras e senhores, nós estamos fazendo um esforço muito grande para poder encaixar todas essas obrigações num orçamento tão estreito e eu diria que injusto como esse que está sendo posto. Bem, temos alguns dados, algumas informações sobre a realidade do orçamento de Frederico Westphalen, que é dirigido ao campus de Frederico Westphalen pelo orçamento geral da universidade. Nós tratamos o orçamento da universidade como um todo, não é? Que é distribuída entre as unidades. Frederico é uma das unidades. Temos uma matriz orçamentária que distribui, de acordo com diversos indicadores, o orçamento para as diferentes unidades. Só uma referência de 2018, que é o ano último do exercício fiscal fechado, o orçamento discricionário do campus de Frederico Westphalen foi R$ 554.300. A universidade aportou, além disso, em repasses especiais para o campus de Frederico, R$ 1.276.000, quase 3 vezes o orçamento estabelecido na matriz. Portanto, em 2018, nós tivemos aqui um orçamento de R$ 1.830.000. Ao longo de 2013 até agora, o campus de Frederico Westphalen movimentou R$ 9.333.000. Mais obras, em torno de 5 milhões, portanto, isso nós chegamos aí a um total de 15 milhões de 2013 para cá. Esse é um orçamento que impressiona, não é? Que impressiona. No entanto, há outras considerações a fazer. Nós temos aqui, em Frederico Westphalen, uma folha de pagamento anual de 22 milhões de professores e técnicos administrativos. Se nós não quisermos considerar o papel da universidade na região, sobre ensino, pesquisa e extensão, vamos falar um pouco dos números, então, né? Mais pragmaticamente. São 22 milhões de reais de folha de pagamento de servidoras e servidores. Aproximadamente um orçamento, neste ano de 2019, de 25 milhões destinados à região, à economia da região. É importante, vou perguntar ao prefeito, é importante nós termos um volume de recursos como esse na economia do município de Frederico Westphalen? 25% do orçamento nosso. E pode ser mais, tá? E pode ser mais. O campus de Frederico Westphalen é um campus que ainda está se estruturando, ainda está buscando expandir, ainda tem fôlego, tem ânimo, tem entusiasmo, porque a gente conversa com as pessoas aqui e nos cobram permanentemente. Quando é que nós vamos poder criar mais um programa de pós-graduação? Quando é que nós vamos poder criar mais um curso de graduação? E são pessoas que nem sempre são ligadas à universidade, as pessoas da comunidade. O próprio prefeito, na sua última visita, esteve lá conversando conosco, pleiteando a criação de cursos de graduação
aqui em Frederico Westphalen? Depende do tamanho da nossa perna, depende da característica do curso que nós vamos criar, depende de uma série de fatores, mas esta universidade pode ainda ser maior, porque há demanda para isso. Esta região é bastante populosa, para além do estado de Santa Catarina. É preciso que tenhamos essa consciência, senhoras e senhores, que a universidade é importante para esta região. Assim como a URI é importante, assim como as faculdades e as outras universidades que aqui estão são importantes, são fatores de desenvolvimento, são pilares de desenvolvimento que precisam, né, estarem cada vez mais atuando e de forma cada vez mais irmanada, cada vez mais parcerias. As parcerias são sempre importantes. Exatamente nos períodos de crise, elas são ainda mais importantes. Nós temos diferentes propósitos, diferentes objetivos específicos, mas o objetivo geral é trazer a oportunidade de formação para os nossos jovens, para que eles possam atuar junto às comunidades e serem fatores de desenvolvimento das suas comunidades, de desenvolvimento de ciência, de tecnologia e de relação com a comunidade. Esse é o desafio que está posto, senhoras e senhores. Nós estamos solicitando aqui, na sessão de hoje, aproveitando esse espaço e a paciência da senhora vereadora, dos senhores vereadores e dos nossos amigos que estão aqui presentes, para pedir à Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen que constituam a frente parlamentar em defesa da universidade. Isso está acontecendo em todos os municípios onde nós temos campus e vai se estender para aqueles municípios onde há relação com a universidade. Quinta-feira, ou melhor, amanhã à tarde, estou indo a Porto Alegre para um compromisso da universidade. Na quinta-feira teremos uma reunião na Assembleia Legislativa para constituir a frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Já temos a frente parlamentar na Câmara Federal e no Senado Federal, em defesa da universidade. Aliás, essa frente esteve reunida hoje com o ministro da Educação, apresentando as suas pautas, se manifestando contra a situação das universidades e defendendo a universidade como uma estratégia de desenvolvimento para o país. Torço para que o ministro tenha se sensibilizado com esta realidade e passe a discutir com a sua equipe uma estratégia, uma alternativa para a revisão daquele decreto que tanta dor de cabeça está trazendo para todos nós. Como disse, nós não estamos aqui para atacar governo, para atacar partido, para atacar deputado, para atacar senador, para atacar vereador, prefeito, etc. Nós estamos aqui para construir. A ideia é construir. Como disse, vamos continuar com as nossas diferenças, mas são diferenças que não nos obrigam a brigar. Não é? São diferenças que podem tranquilamente andar junto conosco para esta pauta da defesa da universidade. Agradeço muitíssimo, senhoras e senhores, a oportunidade de aqui estar, espero não ter me alongado, mas deixo aqui um pedido às nossas lideranças, para que passemos a constituir essa frente. Esse espaço aqui tão cheio, né, de pessoas tão importantes, lotadíssimo, né? Confesso que é uma das poucas vezes, se não a primeira, que frequentam um espaço público assim, com tamanha frequência e com um público tão seleto. Agradeço muitíssimo pela oportunidade. Muito obrigado, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor prefeito. E vamos torcer pela Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal de Santa Maria, a partir da Câmara de Vereadores aqui de Frederico Westphalen.
Sim, sim. Agradecer as belas palavras, o belo pronunciamento do senhor reitor Paulo Burman, falando um pouco da importância indiscutível da universidade ao nível de Estado, em especial ao nosso município, à nossa região. Temos a consciência que a educação é o pilar, a sustentação de uma sociedade, senhor reitor e diretor Arci, e com certeza temos sim que estar unidos, mostrando aqui a união dos estudantes, também dos professores, e de uma maneira, senhor reitor, eu já quero determinar à diretora da casa, ao assessor jurídico, que a partir de amanhã vamos trabalhar em uma frente parlamentar em defesa da universidade e vamos... com todos os vereadores do município e vamos levar à frente a uma frente regional com os nossos representantes, com a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, com a União dos Vereadores do Brasil, porque esse é um tema fundamental e a gente sabe que a educação é o futuro de todas as famílias e das pessoas que estão aqui presentes e que estão lá estudando e passando a sua juventude uma formação. A gente sabe que por meio da educação garantiremos sim o desenvolvimento cultural, social, político de um país melhor. E é isso que buscamos e temos o conhecimento e a consciência que, indistintamente de partido político, um corte de verbas da educação não resolve o problema em sociedade alguma. Obrigado. Obrigado mesmo pela disponibilidade, senhor reitor, pela agenda corrida que o senhor tem à frente da região, estar aqui no nosso município, explanando para a nossa comunidade e que possamos aprofundar mais o assunto à frente daqui uns dias com uma audiência pública, onde possamos ter a participação das pessoas, onde possamos ter perguntas, professores da universidade, diretores também participando de um grande movimento à frente da defesa das nossas universidades. Agradeço mesmo profundamente, em nome da Câmara de Vereadores, a presença do senhor e agora peço que vamos descompor a mesa das autoridades. Ao trabalho. Retomando a sessão ordinária do dia 7 de maio de 2019, passo aos colegas vereadores que a inscrição para as pequenas comunicações e grandes expedientes estão abertas com o signo do secretário. Vereador Jacques Douglas Oliveira. Passamos para a leitura do expediente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Convite. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, Inácio Panosso Júnior. Frederico Westphalen, 6 de maio de 2019. A administração municipal, juntamente com o gabinete da primeira-dama Cirlei Panosso, com a secretária municipal de Educação e Cultura e o Plano Estratégico, tem a honra de convidá-lo em seu nome os demais edis para a comemoração do Dia das Mães, a realizar-se na data de 11 de maio de 2019. O evento ocorrerá a partir das 13h30, no Largo Vitalino Ceruti. Ressaltamos que a referida ação especial terá como objetivo ofertar um momento de lazer e cultura a todas as mães frederiquenses, onde ocorrerá o show da cantora Cléria Kochorowski, que trará um repertório voltado à música popular, entre outras atrações. Além disso, haverá uma praça de alimentação e para quem mora no interior de Frederico Westphalen, a administração municipal oferecerá o transporte coletivo. O evento encerra também o projeto do Dia da Mulher, iniciado em março, com a Caminhada pela Vida. Certos de que poderemos contar com a vossa disponibilidade e presença, desde já agradecemos e reiteramos votos de estima e consideração.
Atenciosamente, Marisete Froze, diretora do Plano Estratégico. Nesse momento, passamos para as pequenas comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador João Francisco Vendrusco. Senhor presidente, depois de ouvir o Burman, reitor da Universidade UFSM, chega um convite aqui a todos os vereadores e a nossa comunidade frederiquense de uma escola estadual de ensino fundamental Monsenhor Vitor Batistella, do distrito de Castelinho, que está completando 80 anos. Então, através desse, convida Vossa Excelência e os demais vereadores a participar do jantar de confraternização e comemoração aos 80 anos da escola, no próximo sábado, no dia 11 de maio. Na oportunidade, contaremos com a presença de ex-alunos, ex-professores, ex-diretores, juntamente com autoridades e a comunidade em geral. E esperamos contar com a presença, que é muito importante para todos nós. Então, quem assina é a diretora do colégio, a professora Edilamar Esponquiado Vendrusco, convidando a Vossa Excelência, senhor presidente, a todos os vereadores e a comunidade. Também, desejar, queria passar em nome da mesa diretora, senhor presidente, aos colegas vereadores, que durante essa semana, provavelmente entregaremos uma placa em nome da Câmara de Vereadores a esse colégio, o Colégio Monsenhor Vitor Batistella, do distrito de Castelim. Então, entregaremos uma placa em comemoração aos 80 anos da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Vitor Batistella. Obrigado, senhor presidente. Vereador João, se o presidente me permite, me concede uma parte do seu pronunciamento em nome da bancada do MDB. Com a palavra, pelo tempo de 1 minuto, vereador Lídio. Agradeço, senhor presidente. Eu quero aqui, em nome da comunidade de Santos Anjos, fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que participaram da festa no último domingo, bem como as pessoas da comunidade de São José, o padroeiro São José. No último domingo, vários vereadores estiveram presentes, bem como lá na linha Santos Anjos. Em nome também da diretoria do Promenor, fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que adquiriram o ingresso da feijoada. Deixar aqui um agradecimento especial. Essa casa tem feito convite, senhor presidente, e também aqui queremos agradecer a cada um. Aproveitando a oportunidade também, senhor presidente, em nome de todos os vereadores, parabenizar as mães para o próximo domingo, que é Dia das Mães, bem embora não temos grande expediente hoje, aproveitar esse momento das pequenas comunicações, parabenizar todas as mães do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Edson Augusto Dalmolin. Senhor presidente, colegas vereadores, vou fazer menção aqui um convite que chegou a todos os vereadores da casa, e em nome desta Casa Legislativa também desejar a esta empresa que iniciará suas atividades no sábado próximo, dia 11, às 10 horas da manhã, Ana Terra Seguros, mais uma empresa que está se instalando em Frederico Westphalen. Então, desejar aos proprietários sucesso e vida longa desta empresa na comunidade de Frederico Westphalen. A inauguração da unidade Frederico acontecerá, então, às 10 horas da manhã, na rua Antônio Boscardim, 556, sala 2, centro, Frederico Westphalen. Então, fica o convite, também em nome dos sócios da empresa, que visitem e conheçam a empresa. Fazer também menção de agradecimento em nome da comunidade do Barrilense, que ocorreu um jantar dançante nesse final de semana, também lá na comunidade do Barrilense, onde teve ampla divulgação e muitas pessoas compareceram, casa cheia. Então, em nome da diretoria do Mazoneto, lá que é presidente agora, agradecer a comunidade que lá participou. Gostaria também de salientar, em nome da bancada progressista, assim como também, com certeza, em nome da bancada do PDT, parabéns a todas as mães, como fez o vereador Lídio, pelo Dia das Mães, que acontecerá no fim de semana próximo. E dizer aos colegas vereadores que quinta-feira estarei também em Porto Alegre, que temos algumas audiências, temos na quarta e temos na quinta. Na quinta-feira temos uma audiência com o secretário da Agricultura e que faremos o possível. Entrei já em contato agora com o reitor Burman, para que possamos acompanhar, fazer presente a nossa Câmara nessa reunião que o Burman falou sobre a frente parlamentar na Assembleia. Então, se nós conseguirmos acertar os horários das nossas audiências e for possível, será uma honra poder acompanhar o reitor
nessa demanda em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. Conforme acordo entre os vereadores, hoje não acontecerá o grande expediente, então passamos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 34, de 22 de abril de 2019. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, parecer número 31 de 2019, projeto de lei número 34 de 2019, emenda. Dispõe sobre necessidade temporária de excepcional interesse público que autoriza a contratação em caráter temporário, emergencial e da outras providências. Relator, João Francisco Vendrusco. Conclusões do relator. As necessidades temporárias da contratação de professores vêm ao encontro do déficit de professores atuando no município. Considerando que existem crianças de até 4 meses que completarão a idade mínima para frequentar a graduação infantil, diante do fato que existe uma comissão que avaliou a intenção de mais de 700 crianças em 2 editais que desejam frequentar os EMEIs no nosso município. Nesse sentido, dada a relevância social e atendimento dos ditames legais, esta relatoria é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 29 de abril de 2019. João Francisco Vendrusco, relator. Assim, os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e a análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Vereador João Francisco Vendrusco, presidente. Vereador Celso Luiz de Oliveira, membro. Vereador Edson Augusto da Molim, membro. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 26 de 2019. Projeto de lei número 34 de 2019. Emenda. Dispõe sobre necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário, emergencial e da outras providências. Relator, vereador Oliveira de Vargas Rosado. Conclusões do relator. Considerando o grande aumento no número de alunos a serem matriculados, é inevitável o aumento na demanda de professores. Diante disso, é indispensável traz contratações de forma temporária. Nesse sentido, dada a relevância social e atendimento dos ditames legais, esta relatoria é favorável à aprovação. É o relatório. Sala das Comissões, 6 de maio de 2019. Oliveira de Vargas Rosado, relator. Parecer da comissão acima especificada. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Vereador Oliveira de Vargas Rosado, presidente. Vereador Loridane Fátima Bortolucci Pressoto, membro. Vereador Lídio Pedro Signori, membro. Coloco em discussão o projeto de lei número 34, de 22 de abril de 2019, dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. Está em discussão. Requerimento. Com a palavra, o vereador Oliveira de Vargas Rosado. O presente projeto, embora tenha dado parecer como relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, entende-se sim a necessidade da contratação ou chamamento de professores, eis que o município conta com muitos servidores não concursados, muitos estagiários e às vezes esses exercendo função não pertinente ao estágio da qual foram incumbidos. Entendo que em 2018, propriamente dito, o concurso que poderia ser prorrogado não o foi, em decorrência também da manifestação do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Frederico Westphalen. Entendo que esse chamamento de professores e profissionais para trabalhar nessa área de saúde, ela não apenas atende a questões técnicas, mas também ela tem
indubitavelmente, uma conotação política. E por esse motivo, em decorrência disso, entendo que a presente contratação temporária deveria ser realizada mediante certame público, concurso, né? Então, por esse motivo, entendo, e isso é um posicionamento desse vereador, entendo e votarei contrário ao presente projeto. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jacques Douglas de Oliveira. Senhor presidente, comunidade que nos assiste através da nossa FW, Jornal Folha do Noroeste, referente ao projeto de lei número 34 de 2019, o qual, vereadores, tivemos a presença da secretária de Educação do município na sala das comissões, debatendo, explanando, explicando o porquê, né, que o Executivo Municipal estaria mandando esse projeto para apreciação dessa egrégia Câmara Legislativa. Meu voto é totalmente favorável, visando que existem várias EMEIs do nosso município, creche, que estão, né, vereador Lídio, sem professores. Nós não podemos deixar nossas crianças numa sala de aula sem ter alguém que as cuide, sem ter supervisão. Então, diante disto, presumo que não pode ser feito um concurso, pois teremos o mínimo os professores aqui nesse concurso 7, 8, 10 meses, ou daqui a um ano, e as crianças lá na creche sem os professores. Voto favorável mediante que esses 13 professores a serem contratados durante 6 meses, por 20 horas, serão escolhidos conforme processo seletivo, que é o que manda a lei, está sendo feito dentro da regulamentação da lei, que pode ser feito por processo seletivo, e as diretoras estão esperando ansiosamente que esse projeto de lei seja aprovado por esta casa, e que seja feito o processo seletivo, e que a Secretaria de Educação mande esses professores para as EMEIs, que os alunos estão lá sem ter professores. E diante disso, digo mais, os pais também são sabedores que seus filhos estão nas EMEIs do município e que falta professores para cuidar dessas crianças. Então, não posso me abster de forma alguma e votar contrário a esse presente projeto de lei. O meu voto é totalmente favorável, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade, pais que nos assistem através da FW TV. Muito obrigado. Está em discussão. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lídio Pedro Signori. Senhor presidente, projeto de lei número 034, 2019, fica o Poder Executivo autorizado a contratar 13 profissionais da educação infantil, 6 profissionais pelo regime de 6 meses e 2 profissionais ser contratado para mediante processo seletivo em caráter de urgência, professor de inglês. Falar de educação, senhor presidente, eu fico muito feliz quando chega um projeto de lei nessa casa, com falta de professores, conforme o vereador Jacques Douglas de Oliveira já relatou, tendo em vista que a secretária esteve aqui na casa e relatou da expectativa dela desse projeto de lei vir para a ordem do dia. Tenho que reconhecer todos os presidentes das comissões emitiram seus pareceres, bem como o assessor jurídico dessa casa emitiu o seu parecer favorável. Eu, vereador Jacques, também, quando se fala de educação, falta de professores em sala de aula, eu tenho a certeza que a nossa bancada é totalmente favorável, porque falar de educação, há poucos momentos aqui nós vimos falar de educação, a nossa bancada sempre será favorável. Como serão contratados? Com processo seletivo. Com processo seletivo, pelo prazo de 6 meses, poderão ser prolongados por mais 6 meses. 13 professores e mais 2 para inglês. Então, sou totalmente favorável, vereador, também, e peço aos demais vereadores que acompanhem o voto favorável do projeto de lei número 034. Obrigado, senhor presidente. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Loridane Fátima Bortolucci Pressoto. Senhor presidente, nós temos aqui
Porque nesse projeto veio esse pedido de contratação emergencial, aqui diz, em decorrência de aposentadoria, licença, auxílio-doença, férias e demais causas de afastamento. Das causas aqui apontadas, somente a aposentadoria, que deixa livre o cargo. O que tinha que estar ocorrendo nesse momento seria um pedido de ampliação do cargo. As pessoas que estão em licença doente, que estão afastadas por outros motivos, elas são detentoras do cargo. O cargo é delas. E para poder haver a contratação, tem que ter uma ampliação no quadro geral de cargos e funções, e não ocorreu isso. Então, assim, o que nós vamos fazer agora, o meu voto vai ser contrário, mas o que vai acontecer agora vai ser, esse projeto vai ser aprovado, pois os colegas são a maioria, e o que vai ocorrer vai fazer as escolas perderem mais tempo, porque vai ter que vir um novo projeto pedindo essa ampliação do quadro de cargos para posterior uma autorização para contratações. Pois assim, somente aqui o que nós temos aqui, somente os aposentados abrem a vaga, os demais não abrem a vaga. E tem mais um outro posicionamento. Nós tivemos aqui um impacto orçamentário com essas contratações propostas agora, nas últimas 3 semanas, de 2,2% em cima da receita corrente líquida do município. O aumento do funcionalismo desse ano, juntamente com a Câmara de Vereadores, do Legislativo... Vereadora Loure, peço que se mantenha no projeto de lei relacionado à contratação de 1,44%. Não é desse. E esse... Então, 1,44% em cima da receita corrente líquida. E agora, 2,2%. O reflexo para o funcionalismo concursado é muito grande. E tem mais outro ponto. Nós temos também um pedido, nossa bancada fez 3 vezes indicações ao senhor prefeito que prorrogasse o concurso público. E o prefeito fez também... Vereadora Loure, o projeto de lei não se trata do concurso público. Mais uma vez, se mantenha no projeto de lei. Mais uma vez, o senhor me chama a atenção. Quando o colega acabou de sair do projeto... Se mantenha no projeto de lei. Mas eu não posso sair do projeto. Mas então, muito bem. Nós, então, estamos expondo o nosso voto contrário por estar errado o projeto, por ter um impacto muito grande no orçamento do município, maior do que o aumento proposto que foi dado para o funcionalismo. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Me concede uma parte, meio minuto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio, por 30 segundos. Senhor presidente, foi muito esclarecido aqui pela secretária Carmen Jovenardi, secretária da Educação, que quando um professor está aposentado, ele é chamado novamente na sala de aula, o valor é dobrado. Então, com esse projeto aprovado, entende-se que o município vai fazer economia chamando novos professores no processo seletivo. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Francisco Vendrusco. Senhor presidente, me mantendo no assunto em pauta, mas eu quero dizer para a querida comunidade que tem muitas crianças de até 4 meses, conforme coloquei no meu relatório, que estão esperando por essa vaga. Quero dizer à comunidade também que depois de audiências com a promotoria, o Ministério Público, foi aberto 2 editais aqui em Frederico Westphalen e somam-se mais de 700 vagas. E eu quero me manter no projeto, mas como foi citado a possibilidade de concurso público, mas essas vagas, elas precisam de forma imediata, senhor presidente. Por isso, o projeto em si diz que há necessidade de 13 vagas para professores. E essas vagas, elas foram avaliadas por uma comissão. Essa comissão pegou os documentos das mães dos alunos. Aqui quero cumprimentar a Prof. Kit, ali, a Carmen Jovenardi também, que fazem parte dessa comissão. Nesse sentido, quando se vê o déficit do número de professores na educação infantil, há necessidade do processo seletivo.
No processo seletivo, que vai ser aberto perante um edital, também vai ter os pré-requisitos, né? A responsabilidade é do Poder Executivo, uma fiscalização ela é nossa. É dos vereadores dessa Casa Legislativa, que tem esse papel fiscalizatório. Então, eu não vejo conotação política como tratamos de educação. Porque nós acabamos aqui de falar educação, então não podemos misturar conotação política quando falamos em déficit de professores. É o parecer que acompanha aqui o meu voto também, senhor presidente. Então, em virtude do que já foi relatado pelos demais vereadores, vejo a necessidade de professores aqui nas EMEIs e o meu voto vai ser totalmente favorável, presidente. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Celson de Oliveira. Senhor presidente, na leitura do referido projeto na última sessão, após sair, eu tive a oportunidade de jantar junto com uma professora que está aposentada e foi chamada em regime de urgência para suprir a falta de professores. Ela me questionou se esse referido projeto tinha ido à leitura, porque ela mesma testemunhou que ela custa quase o dobro ou mais para os cofres públicos, né, sendo chamada depois de estar aposentada. Aí eu fiquei mais tranquilo, né, ouvindo isso, que foi um testemunho de uma própria professora, né, e também quero entrar no mérito aí que não sou contrário a contratações emergenciais, que acredito que muitas vezes sai menos oneroso para os cofres públicos do que fazer concurso para contratações, que às vezes tem situações que pessoas vão passar no concurso e depois o gestor não vai poder tirar, digamos assim, da função se não corresponder. Mas uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, acredito que o ano que vem nós vamos estar aqui não nessa sala, mas na Câmara Nova, de que nós não podemos estar aqui o ano que vem repetindo contratação emergencial para as mesmas funções que estamos fazendo hoje, entendeu? Acho que secretária, gestor tem que ter uma visão de futuro e prever. Temos uma creche que é para abrir, que é no São Cristóvão, temos situações que vai aumentar a procura de vagas, então acho que o nosso gestor, a nossa Secretaria de Educação tem que ter uma visão de futuro aí para que o ano que vem a gente não venha aqui e repita também novamente essa contratação emergencial que a gente está fazendo hoje. Meu voto é favorável. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Augusto Damolin. Eu vou ser bem rápido na minha leitura, referente ao projeto, e quero dizer que, para mim, é um desgoverno um projeto desse vir para a Câmara. É uma falta de habilidade do gestor municipal. Foi muito feliz, colega que me antecedeu agora na fala, falando de contratações e mais contratações temporárias e emergenciais, sempre. Se ele tivesse atendido o ofício do sindicato pedindo a prorrogação de concurso, isso aqui não estaria sendo discutido hoje. Porque estaria autorizado chamado concurso. Mas não. E isso é mais uma prova que isso aqui tem cunho de acomodação. Com certeza. O vereador Oliveira está certo. Então eu não posso deixar de argumentar isto. Esta casa, a bancada progressista pediu, solicitou a prorrogação do concurso, sindicato solicitou e temos mais uma vez contratações temporárias e emergenciais, que poderiam ter sido atendidas pelo concurso público ser prorrogado. Desta forma, não posso ser favorável a um projeto que demonstra a ineficácia administrativa de um poder executivo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, pelo tempo de 30 segundos. Eu fico me perguntando, senhor presidente, sobre a prorrogação do concurso público quando tange a educação do nosso município. Se foi aberto 2 editais e foram 700 crianças analisadas pela comissão, de que forma, há um ano atrás,
poderíamos saber quantas crianças estariam pré-matriculadas com essa comissão? Essa é a pergunta que eu deixo. Com a palavra, senhor Quem é o presidente. senhor presidente? Com a palavra, vereadora Loridane, pelo tempo de 30 segundos. Senhor presidente, são 721 crianças. Ano passado, na reunião, a secretária expôs e colocou também que o déficit anual é em torno de 20 crianças. Então, a secretária sabia, a administração sabia qual era o déficit. E, mais uma vez, tem que existir, no quadro geral de cargos e funções, tem que existir as vagas. E isso não tem. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira, por 30 segundos. Senhor presidente e colegas vereadores, eu, sinceramente, eu vou dar de presente uma bola de cristal para o senhor prefeito, para ele poder saber quantos professores vão ficar doentes ano que vem, e quantas crianças vão nascer no município de Frederico Westphalen por bairro. Sinceramente, uma bola de cristal bem grande. Obrigado. Está em discussão. Requerimento. Com a palavra, pelo tempo de 30 segundos, vereador Oliveira. Com a devida vênia, me permita discordar, vereador Jacques, mas não é questão de previsão ou bola de cristal, é uma questão de gestão. Existe uma previsão, ou existem coisas que são previsíveis, que vão acontecer inevitavelmente, e existem situações que podem vir a acontecer, porque são questões inerentes à condição de ser humano, então, doenças, enfim. Então, por essa questão, há essa necessidade e urge essa necessidade do gestor público poder atender a essas questões advindas dessas situações peculiares de cada pessoa. Então, embora exista a previsão constitucional da contratação temporária, isso previsto na Constituição Federal, né, por uma questão excepcional, então há um lastro legal para isso, entendo que para que haja essa contratação tem que ser feita a abertura de vagas referentes a essa contratação. Obrigado. Está em discussão. Requerimento, meus 30 segundos. Com a palavra, vereador Edson Dalmolin, por 30 segundos. Tentarei responder em 30 segundos que existia a previsão, porque quando assumiu a prefeitura, sabia que ia ter que abrir vagas para a educação infantil e sabia que tinham escolas por serem concluídas, como é a questão do São Cristóvão. Sabia disso, que ia ter que concluir e botar em funcionamento. Então, não venha dizer que não sabia do que ia acontecer. Porque se existe uma estatística de quantas crianças nascem no município, ano a ano, isso não vai mudar radicalmente de um ano para o outro, não tem mais ninguém nascendo. Então, por favor. Terminou o tempo, vereador. Não terminou. Terminou o tempo. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 34, de 22 de abril de 2019. Requerimento, senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto conforme previsão no regimento interno. Com a palavra, vereador Oliveira de Vargas Rosado, pelo tempo de 1 minuto. Senhor presidente, colegas vereadores, então reitero o meu voto contrário ao referido projeto pelos argumentos já suscitados tanto por mim como por os demais vereadores do PP. E entendo, sim, que devemos ter um cuidado demasiado para a educação, sempre defendi isso, é uma das bandeiras do meu partido, a educação, mas entendo que a gente, quando gere, não apenas o município, mas quando gere qualquer órgão, até mesmo nossos lares, há essa necessidade de que possamos, então, prever situações que possam acontecer durante esse período ou durante um período. Então, para isso que o gestor, ele assume... O reitor, inclusive Burman falou sobre isso, que o gestor não pode se queixar quando tem problemas, e isso é inerente à sua função. Então, o gestor tem que saber lidar com essas questões e prever, sim, o que pode vir a acontecer. Então, por esse motivo, o meu voto é contrário. Requerimento, senhor presidente. Discussão de voto? Justificativa de voto. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signori, pelo tempo de 1 minuto. Senhor presidente, em nome da bancada do MDB, eu quero justificar o voto favorável, tendo em vista a necessidade de professores em sala de aula, ao contrário do que foi dito que o vereador que votaria contrário ao projeto estava certo. Eu acho que a nossa bancada está certa, juntamente com o líder do PSDB, votar favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Não havendo
Mais justificação de voto. Senhor presidente da Casa, parabéns pela postura. Conforme o artigo 191, vereador Lídio pode justificar o voto favorável. Não havendo mais justificação de voto, coloco em votação o projeto de lei número 34, de 22 de abril de 2019. Quem for favorável, permanece como está. E quem for contrário, que se manifeste. Havendo empate técnico, o presidente da Casa vota. E vota favorável à aprovação do projeto de lei. O projeto de lei é aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 38 de 2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e do parecer número 27 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, referente ao projeto de lei número 41 de 29 de abril de 2019. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Loridane Fátima Bortolucci Pressoto. Com base no artigo 107, inciso 1, peço vistas ao projeto de lei. Coloco em votação o pedido de vistas da vereadora Loridane Fátima Bortolucci Pressoto. Quem for favorável, permanece como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o pedido de vistas por 6 votos favoráveis e 5 contrários. 4 contrários. Nesse momento, passamos para a matéria do Poder Legislativo. Passamos para a matéria do Poder Legislativo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 36 de 2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, referente à moção de aplauso ao senhor Atílio Basso. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, parecer número 36 de 2019, moção de aplauso número 04 de 2019, emenda ao senhor Atílio Basso. Relator, Celso Luiz de Oliveira. Conclusões do relator. A presente moção de aplauso trata do aplauso da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen em razão do relevante trabalho realizado pelo senhor Atílio Basso, que por sua vez beneficia toda a comunidade. Nesse sentido, dada a relevância social e atendimento dos ditames legais, essa relatoria é favorável à aprovação. Saldo das comissões, 6 de maio de 2019. Celso Luiz de Oliveira, relator. Assim, os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e a análise da moção em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Saldo das comissões, 6 de maio de 2019. Vereador João Francisco Vendrusco, presidente. Vereador Celso Luiz de Oliveira, relator. Vereador Edson Augusto da Molim, membro. Coloco em discussão a moção de aplauso número 4 de 2019. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação a moção de aplauso número 4 de 2019. Quem for favorável, permanece como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo explicações pessoais, passamos para o encerramento da sessão. Agradecer aos servidores da Casa, à imprensa, às pessoas que acompanharam a sessão aqui hoje no plenário e através da FWTV, do Jornal Folha.